Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e convido-os a estudarem conosco a última parte do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Conforme havíamos prometido em nosso último programa, vamos hoje contar a história do Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. Ao longo da história da Igreja, ocorreram vários concílios tumultuados, e este não foi diferente. Nele tivemos 3 personagens que foram muito importantes no desenrolar dos acontecimentos: Papa Virgílio, Imperador Justiniano e sua esposa Imperatriz Teodora. Esta, aliás, vista por teólogos e historiadores como uma mulher que se imiscuía constantemente nos assuntos do governo e até mesmo nos assuntos relacionados à teologia. Teodora era uma cortesã, prostituta, escravocrata, desumana e uma mulher muito preconceituosa. Por ter sido uma prostituta, a imperatriz era motivo de muito orgulho para suas ex-colegas, mas ela não gostava nada disso. Teodora não se sentia confortável com o fato de suas ex-colegas constantemente comentarem a respeito da atividade profissional que a imperatriz exercia antes de consorciar-se junto a Justiniano. Por causa disso, Teodora teria mandado matar todas elas, cerca de 500 prostitutas que viviam em Constantinopla. Como naquela época o povo era reencarnacionista e essa doutrina era pregada pela Igreja Católica, as pessoas passaram a chamar Teodora de assassina e diziam que, em função da lei de ação e reação, ou causa e efeito, Teodora seria assassinada 500 vezes em suas vidas futuras por causa do karma que ela contraiu ao mandar assassinar as cerca de 500 prostitutas. Mas agora nós precisamos fazer um parênteses no nosso estudo, porque para muitos historiadores foi este fato, este assassinato, que deu origem às questões tratadas no Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. Mas, para outros estudiosos, não foi isso que originou as questões discutidas no citado concílio. Muitos historiadores e teólogos entendem que não teria sido por um mero capricho de uma mulher que questões tão importantes como pré-existência da alma e reencarnação foram banidas dos dogmas da Igreja Católica. Para muitos, isso não passa de uma fofoca histórica, e o que teria motivado toda essa discussão é que o preceito da Igreja de fora da Igreja não há salvação era frontalmente contrário à responsabilidade individual, ao empenho de renovação que a doutrina reencarnacionista ensina. Na verdade, podemos observar que existia um conflito de interesses. Enquanto de um lado era pregado que fora da Igreja não existe salvação, ou seja, se você quiser ficar livre dos tormentos do inferno eterno, é preciso se vincular à Igreja e aceitar de forma cega todos os seus dogmas, todos os seus preceitos. Por outro lado, apresenta-se a doutrina da reencarnação ensinando ao homem que ele é o grande responsável pela sua caminhada espiritual. Ele, o homem, é o grande responsável pelas suas escolhas e pela construção do seu próprio destino.
cabe a ele esforçar-se pelo seu empenho de renovação moral e espiritual, e é isso que o fará livre das rodas das reencarnações de sofrimento e de dor. A reencarnação vem ensinar que para nos salvarmos não basta nos filiarmos a uma denominação religiosa, seja ela qual for, mas sim fazermos o bem em todas as situações que nos forem apresentadas. Fazer o bem sempre que pudermos e buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, meus amigos, como nós podemos perceber, a doutrina da Igreja chocava-se frontalmente contra a doutrina da reencarnação. E Justiniano entendia que era preciso dar um basta nisso. Independentemente de ter sido por um capricho da imperatriz Teodora ou por esse choque de interesses, o que aconteceu em seguida foi que Justiniano ordenou uma grande perseguição contra a doutrina da reencarnação e contra seu maior defensor entre os cristãos, ninguém menos do que Orígenes, um dos maiores teólogos de todos os tempos da Igreja Católica. Partiram então para destruir inicialmente a doutrina da pré-existência da alma e, consequentemente, a da reencarnação. Porque se Justiniano e Teodora conseguissem acabar com a doutrina que ensinava que a alma não é criada no momento da concepção, no momento em que o corpo físico é criado, se eles conseguissem aprovar a ideia de que a alma é criada no mesmo instante em que o corpo físico, consequentemente, eles estariam acabando com a ideia da pluralidade das existências, estariam acabando com a reencarnação. No ano de 543, o imperador Justiniano publicou um édito em que condenava as ideias de Orígenes acerca da pré-existência da alma. Justiniano, em seguida, determinou que fosse convocado um sínodo para que votassem em seu édito. No sínodo participam apenas bispos daquela região. E, ao final, o édito de Justiniano foi aprovado, por uma margem muito apertada. Foram 3 votos a favor e 2 votos contra. 10 anos depois do sínodo, em 553, o imperador Justiniano convocou o 5º Concílio Ecumênico de Constantinopla. Na verdade, era o 2º concílio realizado naquela cidade, uma vez que o primeiro havia ocorrido no ano de 381. Para alguns estudiosos, foi o próprio Papa Virgílio quem convocou o concílio, mas ele preferiria que o acontecimento se desse em Roma e não em Constantinopla. O Papa queria aproveitar o evento para solicitar maiores regalias para os bispos do Ocidente e para si próprio. Mas suas exigências não foram atendidas por Justiniano. O Papa Virgílio recebeu muitas pressões e ameaças, mas manteve-se forte, resistiu e não compareceu ao concílio. Ele até esteve na cidade de Constantinopla, mas não esteve presente às reuniões do concílio. Os decretos do concílio só foram ratificados pelo Papa no ano 554, um ano após a realização do evento. O imperador Justiniano determinou uma perseguição em massa contra todos os reencarnacionistas. Só no Oriente, mais de 1 milhão de pessoas que acreditavam e professavam a crença na reencarnação foram mortos. Mas vejam que interessante, meus amigos. O sínodo, que ocorreu em 543 com a presença apenas de bispos da região de Constantinopla, condenou a pré-existência da alma e, consequentemente, a reencarnação,
mas não condenou diretamente a reencarnação. Isso precisa ficar claro para a gente. Posteriormente, anexaram uma coletânea do Sínodo nos cânones do Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, para conferir mais força a tal coletânea. Mas essa coletânea não foi apresentada ao Papa Virgílio no ano de 554 para aprovação. Perceberam o que aconteceu? Pegaram tudo que foi discutido e aprovado no Concílio Ecumênico de Constantinopla e anexaram, ao final, as decisões do Sínodo ocorrido 10 anos atrás. Mas esses documentos do Sínodo só foram anexados depois que o Papa Virgílio aprovou o que havia sido discutido no Concílio de Constantinopla. Na verdade, houve uma falsificação de documentos, e isso é um erro gravíssimo. O concílio ecumênico, ele vale para toda a igreja, ele tem um caráter universal. Já o sínodo não, o sínodo é regional, vale apenas para a sua região. Justiniano quis dar a entender que as decisões regionais do sínodo eram, na verdade, universais, mas não eram. Não foram sequer submetidas à aprovação do Papa. Foram simplesmente anexadas ao processo. E o que aconteceu depois? Absolutamente nada. O assunto não foi revisto, mesmo porque depois entramos aí na época triste da Inquisição e a Santa Sé não permitia qualquer abertura, qualquer pesquisa ou debate a respeito deste assunto. Mas, vejam que interessante, no século XV, dentro do Vaticano, o cardeal Nicolau de Cusa pregava a pluralidade das existências, ou seja, pregava a reencarnação e também a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso com a anuência do Papa Eugênio IV. Então, meus amigos, vejam bem, mesmo após esses tristes acontecimentos ocorridos, tanto no Sínodo em 543, quanto no Concílio de Constantinopla 10 anos mais tarde, no ano de 553, homens importantes da Igreja continuaram, de dentro do Vaticano, como o cardeal Nicolau de Cusa, a defender os princípios reencarnacionistas com a anuência do Papa da época. Isso já no século XV. E você agora deve estar se perguntando, Valdir, mas espera aí, se a Igreja Católica, após o ano de 553, baniu a ideia da reencarnação dos seus postulados, por que a nossa Bíblia continua com tantas passagens sobre o assunto? Aí vem algo muito especial. Esses acontecimentos que nós citamos aqui ocorreram no século VI. A Bíblia, como nós a temos hoje em nossas mãos, a chamada Vulgata Latina, ela foi traduzida do grego para o latim por Jerônimo, que a Igreja canonizou, isso no século IV, a mando do Papa Dámaso. Então, quando Justiniano conseguiu banir a reencarnação do seio da Igreja, a tradução da Bíblia para o latim já estava pronta e não tinha mais como fazer alteração nenhuma. Graças a Deus, graças à providência espiritual, tiraram a reencarnação da Igreja Católica, mas não conseguiram tirá-la dos Evangelhos de Jesus e nem do Antigo Testamento. E na atualidade podemos citar um dos teólogos católicos mais respeitáveis, é o espanhol Andrés Torres Queiruga, que escreveu um livro chamado Repensar a Ressurreição. Neste livro,
De forma muito corajosa, o autor afirma que os cristãos, ao longo desses mais de 2000 anos, têm entendido de forma incorreta o conceito de ressurreição. Para Queiruga, a ressurreição ensinada por Jesus e por Paulo de Tarso não é a ressurreição do corpo físico, mas sim a ressurreição espiritual. E aí o Espiritismo concorda plenamente. Em nossos estudos, descobrimos que quem criou a frase, abre aspas, creio na ressurreição da carne, fecha aspas, foi Santo Atanásio, que era reencarnacionista. Essa frase, inclusive, faz parte do credo de sua autoria, que é rezado nas missas na Igreja Católica e, ao que parece, foi retocado. Santo Atanásio, adepto da teoria da reencarnação, jamais teria dito que crê na ressurreição da carne. Talvez ele queria dizer o seguinte: creio na ressurreição na carne e não da carne. A ressurreição na carne, como já explicamos em nossos programas anteriores, é a própria reencarnação. Talvez ele também estava querendo se expressar da seguinte forma: creio na misericórdia de Deus que fará ressuscitar para mim uma nova carne, um novo corpo carnal, para que eu possa continuar a minha evolução espiritual na minha peregrinação terrena. Aí o pensamento de Santo Atanásio fica de acordo com os conceitos de ressurreição e reencarnação, como temos estudado. Para finalizarmos essa parte do nosso estudo, gostaríamos de trazer mais uma passagem do Evangelho. Essa se encontra nas anotações de Mateus, capítulo 5, são os versículos 25 e 26, onde Jesus se expressa da seguinte forma, abre aspas, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Fecha aspas. Vamos dividir com os amigos uma das possíveis interpretações para o pensamento de Jesus à luz da reencarnação, que aqui aparece na possibilidade de sairmos da prisão quando pagarmos o último centavo. Vejam bem, podemos entender a prisão como sendo a consciência de culpa ou a consciência culpada, a responsabilidade que assumimos perante o nosso adversário. Desta forma, é muito melhor conciliarmos-nos enquanto estamos encarnados, ou seja, enquanto estamos no caminho, do que sermos entregues ao juiz, que é a nossa consciência, ao oficial de justiça, que podemos interpretar como sendo a lei de causa e efeito, e, enfim, sermos lançados na prisão, que é o estado de culpa. Daí, desse estado, só sairemos quando repararmos as nossas faltas. E é nesse ponto que surge a reencarnação. E que interessante, né, meus irmãos? Para Jesus, a reencarnação surge como libertadora e não como aprisionadora. E é essa a mensagem que nós queremos fixar ao final do estudo desse capítulo. Reencarnação é libertação, é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de reparação das nossas faltas, é o perdão que Deus nos concede para que possamos começar de novo, para que possamos escrever uma nova página a cada existência. Nós interrompemos por aqui o nosso estudo acerca do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo,
sem termos, meus amigos, a pretensão de esgotar o assunto, que é riquíssimo e fascinante. Inclusive, gostaríamos de convidar a todos os ouvintes da Rádio Espiritismo BH que aprofundem os seus estudos acerca da reencarnação. Que Jesus nos envolva em suas vibrações de paz, saúde e alegria, e que todos nós possamos meditar profundamente na frase do codificador Allan Kardec, que sintetiza a reencarnação: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo programa, onde iniciaremos o nosso estudo acerca do capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos.